Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação da semana 15 a 21 de abril. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para semanalmente prepararmos assuntos relacionados às nossas reuniões. Agora, como dito, vamos fazer a consideração do nosso estudo. Iremos ainda considerar o capítulo 8, que tem o tema A Congregação entrou num período de paz. Mas hoje iremos dar início ao parágrafo 13 e iremos considerar até o 21. Então, tem o subtítulo: Ele começou a pregar sobre Jesus. Antes de iniciarmos, só gostaria de incentivar todos a se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Ative o sino para que você possa receber semanalmente as notificações e deixe o seu like, que é uma forma de você estar contribuindo e ajudando o canal, ok? Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo 13 e 14. Saulo agiu prontamente de acordo com o que aprendeu. Depois de ser curado, ele foi batizado e começou a se associar com os discípulos em Damasco. Mas fez mais do que isso. Ele imediatamente nas sinagogas começou a pregar sobre Jesus, que ele é o Filho de Deus. Se você está estudando a Bíblia, mas ainda não é batizado, seguirá o exemplo de Saulo agindo prontamente de acordo com o que aprender? É verdade que Saulo testemunhou pessoalmente o milagre realizado por Cristo, e isso, sem dúvida, contribuiu para motivá-lo a agir. Mas outros também testemunharam milagres realizados por Jesus. Por exemplo, um grupo de fariseus ouviu curar a mão ressequida de um homem, e um grande número dos judeus sabia que Jesus havia ressuscitado Lázaro. Mesmo assim, muitos deles permaneceram apáticos, até mesmo hostis. Em contraste com isso, Saulo mudou completamente. Por que Saulo reagiu bem à mensagem enquanto outros não o fizeram? Porque temia mais a Deus do que a homens, e era muito grato pela misericórdia que Cristo lhe havia demonstrado. Se você reagir de modo similar, não permitirá que nada o impeça de participar na obra de pregação e de se qualificar para o batismo. Então a pergunta do 13 e 14: se você está estudando a Bíblia, mas ainda não é batizado, o que pode aprender do exemplo de Saulo? Então podemos aprender de como Saulo agiu prontamente. Depois de ter sido curado, ele imediatamente foi às sinagogas pregar sobre Cristo. Essa também deve ser a nossa determinação. À medida que formos aprendendo a respeito de Cristo, devemos ter o desejo de ensinar outros, mesmo que seja difícil e desafiador. Leitura do 15 e 16. Consegue imaginar a surpresa, o espanto e a raiva que devem ter se espalhado entre as multidões quando Saulo começou a pregar nas sinagogas sobre Jesus? Não é este o homem que perseguia ferozmente em Jerusalém os que invocavam esse nome? Perguntavam. Quando explicava por que havia mudado seu modo de pensar sobre Jesus, Saulo provava de forma lógica que Jesus é o Cristo. Mas a lógica não é uma chave mestra que abre toda a mente presa a tradições e todo o coração dominado pelo orgulho. Ainda assim, Saulo não desistiu. 3 anos mais tarde, os judeus em Damasco ainda discutiam com Saulo. Por fim, procuraram matá-lo. Quando essa trama se tornou conhecida, Saulo decidiu fugir discretamente, concordando que os descessem num cesto através de uma abertura no muro da cidade. Os que ajudaram Saulo a fugir são descritos por Lucas como seus discípulos, isto é, de Saulo. Essas palavras parecem indicar que pelo menos alguns dos que ouviram Saulo em Damasco reagiram bem à sua pregação
e se tornaram seguidores de Cristo. Pergunta: o que Saulo fazia nas sinagogas e como os judeus em Damasco reagiram? Então Saulo pregava sobre Jesus e ele provava de forma lógica que Jesus é o Cristo. Mas os judeus não aceitaram a sua palavra, tanto que 3 anos mais tarde, os judeus ainda discutiam com Saulo e procuraram matá-lo. Mas outros aceitaram a sua mensagem, pois alguns desses o ajudaram a fugir. Vamos fazer a leitura do 17. Quando você começou a falar a seus familiares, amigos e outros sobre as coisas boas que estava aprendendo, talvez imaginasse que todos aceitariam a lógica irrefutável da verdade bíblica. Pode ser que alguns tenham aceitado, mas muitos não fizeram isso. De fato, membros de sua própria família talvez tenham tratado você como inimigo. Mas, se você continuar a aprimorar sua habilidade de raciocinar à base das Escrituras e mantiver a conduta cristã, até mesmo os que se opõem a você poderão por fim mudar de atitude. Então a pergunta parte A: de que maneiras as pessoas reagem à verdade bíblica? Então a resposta: algumas podem aceitar a mensagem, mas outras podem até nos tratar como inimigos. E às vezes, até mesmo membros de nossa família podem fazer isso. Parte B: o que devemos continuar a fazer e por quê? Mas não podemos desistir. Devemos continuar aprimorando nossas habilidades de raciocinar à base das Escrituras e continuar mantendo uma conduta cristã. Pode ser que os que se opõem a nós mude de atitude. Vamos fazer agora a leitura do 18 e 19. Quando Saulo entrou em Jerusalém, é compreensível que os discípulos tenham ficado desconfiados em relação às suas afirmações de que agora era um discípulo. Mas, quando Barnabé o defendeu, os apóstolos o aceitaram e Saulo ficou com eles por algum tempo. Saulo era discreto, mas não se envergonhava das boas novas. Ele pregou com coragem em Jerusalém, o mesmo lugar onde ele havia iniciado uma perseguição cruel contra os discípulos de Jesus Cristo. Para o desespero dos judeus em Jerusalém, eles se deram conta de que seu herói havia tomado o lado dos inimigos e agora procuravam matá-lo. Quando os irmãos descobriram isso, diz o relato, levaram-no a Saulo para baixo, a Cesareia, e o enviaram a Tarso. Saulo se submeteu à orientação que Jesus deu por meio da congregação, e tanto ele como a congregação se beneficiaram disso. Observe que Barnabé tomou a iniciativa de ajudar Saulo. Sem dúvida, essa atitude bondosa ajudou a promover a cordial amizade que se desenvolveu entre esses servos zelosos de Jeová. Você, assim como Barnabé, ajuda de coração os novos na congregação, trabalhando com eles no serviço de campo e ajudando-os a fazer progresso espiritual? Você será ricamente recompensado se fizer isso. Se você é um novo publicador das boas novas, aceita, assim como Saulo, a ajuda que lhe é oferecida? Por trabalhar com publicadores mais experientes, você vai aprimorar sua habilidade no ministério, ser mais feliz e formar laços de amizade que podem durar para sempre. Pergunta parte A. Quando Barnabé defendeu Saulo, qual foi o resultado? O resultado foi que os apóstolos aceitaram Saulo como irmão, e Saulo passou um tempo com eles. Ele era discreto, mas aproveitava as oportunidades para pregar. Parte B. Como podemos imitar a Barnabé e a Saulo? Assim como Barnabé, podemos ajudar de coração os novos na congregação, trabalhando com eles no serviço de campo e ajudando a fazer progresso espiritual. Assim como Barnabé, podemos ajudar de coração os novos na congregação,
trabalhando com eles no serviço de campo e ajudando a fazer progresso espiritual. Assim como Saulo, podemos aceitar a ajuda que são oferecidas, aproveitando a oportunidade e trabalhando com os irmãos experientes. Subtópico ou subtítulo: Muitos se tornaram crentes. Leitura do 20 e 21. Depois de Saulo ter se convertido e ter deixado Jerusalém em segurança, a congregação por toda a Judéia, Galiléia e Samaria entrou num período de paz. Como os discípulos aproveitaram esse tempo favorável? O relato diz que eles estavam sendo edificados. Os apóstolos e outros irmãos na dianteira fortaleciam a fé dos discípulos e lideravam a congregação à medida que ela andava no temor de Jeová e no consolo do Espírito Santo. Por exemplo, Pedro aproveitou a oportunidade para fortalecer os discípulos na cidade de Lida, na planície de Saron. Seus esforços fizeram com que muitos que moravam em Lida e nos arredores se convertessem ao Senhor. Os discípulos não deixaram que outros objetivos os distraíssem, mas se empenharam em cuidar uns dos outros e em pregar as boas novas. O resultado foi que a congregação se multiplicava. No final do século XX, as testemunhas de Jeová em muitos países entraram num período de paz similar. Governos que por décadas oprimiram o povo de Deus de repente chegaram ao fim, e certas proscrições à obra de pregação foram amenizadas ou anuladas. Milhares de testemunhas de Jeová aproveitaram a oportunidade para pregar publicamente com excelentes resultados. Pergunta: como os servos de Deus no passado e no presente têm aproveitado bem os períodos de paz? Então, no passado, eles aproveitaram o período de paz para se edificar e edificar os irmãos e as congregações. Pedro aproveitou a oportunidade para fortalecer os discípulos na cidade de Lida, na planície de Saron. O resultado foi que a congregação se multiplicava. E no presente não é diferente. Os irmãos estão aproveitando a diminuição da opressão de alguns governos e proscrição para pregar publicamente com excelentes resultados. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a consideração do estudo e eu espero que possa ter sido de proveito para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.